Bom, bom dia então a todos. Nós vamos começar então com um grupo novo, né? Que é o último grupo dos animais que nós estamos estudando, os animais vertebrados, tá? Vou colocar lá no chat a página, módulo 3, página 238. Bom, vamos lá então. Quem é o aluno que está com o nome de Digenane? Tia Carlos Daniel. Carlos Daniel. Tá. E tem outra pessoa também que entrou que eu não consegui identificar. Deixa eu ver aqui se vocês me ajudam. Deixa eu ver aqui qual é o nome. Oi, tia Aline, bom dia. Oi, bom dia. Não entrou, não, tá, tia? Eu não conheço, Ah, então, tá com nome diferente, tá negado, tá? eu fui conferir aqui na listagem porque eu neguei 2 vezes, mas Isso, depois deu também. para mim. Não precisa aceitar, não, tá? Ah, tá bom. Porque eu não sei quem é. O de Genani eu até sei, Eu também mas não. esqueci que era Carlos Daniel, que de vez em quando Isso. ele entra com, acho que com um do Rio Não, Grande do Carlos Sul. Daniel eu já sei Eu também que é só esse tinha nome. esquecido que era ele, mas sabia que já reconhecia esse nome. Agora, essa outra aí eu não estou reconhecendo, já neguei 2 vezes. Isso. Tá, então Ok. tá bom. Agora, pela É esse terceira daí, ó. vez. Pode negar. Tá Pode bom. negar. Bom, vamos lá então, gente. Hoje, então, nós vamos conversar um pouquinho e saber algumas curiosidades do nosso grupo, tá? Nós fazemos parte do grupo dos mamíferos, certo? Temos características bem presentes desse grupo, tá? Do grupo dos mamíferos. Bom, aí logo na página 238, ele coloca uma figura para gente, né? De um mamífero adulto, né? Uma vaquinha, e de um filhotinho, certo? Aí ele pergunta para a gente o seguinte, ó, para a gente pensar, né? Cite 3 exemplos de animais cujos filhotes se alimentam como que aparece na fotografia. Primeiro, para a gente poder dar o exemplo de 3 animais parecidos com esse, a gente tem que entender o que está acontecendo nessa figura aí. Quem sabe me dizer qual é o alimento que o filhotinho da vaca está obtendo da mãe? Quem sabe me dizer? Isso, muito bem, Emanuel. Emanuel respondeu, Vitória também respondeu que é o leite, certo? Então, os mamíferos, eles têm como característica, né, uma das características principais é alimentar o seu filhote com o leite. Por que que o mamífero, ele consegue alimentar o seu filhotinho com o leite? O que que ele tem, o que que a fêmea, né, tem que consegue alimentar o seu filhotinho com esse leite? Quem sabe me dizer? Qual é a
parte do corpo desse mamífero que vai produzir esse leite? Ninguém sabe? Ou vocês ainda estão dormindo? Qual é o nome dessa estrutura, Emanuel? Tem um nome específico. Qual é o nome? Quem sabe me dizer? Também não é esse nome. Um outro nome. Não sabem? Então, todos os mamíferos, tá, de modo geral, para estarem nesse grupo, precisam ter uma característica básica, que é a característica de possuir glândulas mamárias, tá? Então, essa vaca que está aí na foto está alimentando o seu filhotinho através das glândulas mamárias que produzem leite, tá? Que é o principal alimento dos filhotes dos mamíferos. Quando os filhotinhos nascem, o primeiro alimento dele vai ser o leite, tá? Página 238, gente, quem está chegando agora. Estamos falando dos mamíferos. Página 238, tá? Bom, aí agora sim, podemos citar, já sabemos que estamos estudando o grupo dos mamíferos. Sabemos que esses filhotes, eles se alimentam de leite, né? O leite é o primeiro alimento deles. E que é produzido através de uma glândula mamária. Agora, a gente pode citar 3 exemplos desses animais diferentes do que está aí na foto. Quem sabe me dizer 3 exemplos de mamíferos? Os humanos. Os seres humanos, né? Muito bem. Mais 2. Cavalos. Cavalos, muito bem. Lobos. Pode ser também, lobos. Tá? Então, cachorro também, isso aí, muito bem. Gato, né? Esse grupo dos mamíferos, cabrito, né? Que é o filhotinho. Esse grupo dos mamíferos, ele tem uma infinidade de exemplos, tá? E é um grupo bem complexo. Por isso que nós estamos estudando por último, tá? Com relação às estruturas... Ah, sim, Leonardo. Pede para ela trocar o nome dela. Eu não posso deixar ela entrar com esse nome. Por isso que eu estava negando, eu não sabia quem era. Não tem a foto do aluno e vocês colocam nomes assim aleatórios, a gente não adivinha. Eu tenho ordens de deixar entrar só com um nome identificado. Por isso que ela não conseguiu entrar ainda. Bom, então, por isso que nós deixamos, né, e o livro deixou também, apresentou esse grupo por último, justamente porque é o grupo mais completo que a gente tem, mais complexo, com mais estruturas detalhadas, tá? E aí a gente vai ver quais são essas estruturas hoje. Aí no número 2, ó, tem outra pergunta para a gente pensar. Que diferenças podemos observar entre a alimentação do bezerro e a de um filhote de uma ave? O que o bezerrinho aí está se alimentando e o que a gente viu no grupo das aves, que foi o grupo anterior, como que elas se alimentam? Quem sabe me dizer essa diferença? Hein? Professora, Oi. eu cheguei agora. Em qual livro vocês estão?
Tá, nós estamos no módulo 3, página 238. Aí tem uma figurinha de uma vaca com um bezerrinho e duas perguntas que o livro coloca para a gente pensar. Nós estamos nessas duas perguntas aí, tá? Ok. Comentando essas duas perguntas. Então, qual a diferença que a gente pode observar aí com relação à vaca com o bezerrinho e com relação às aves? Alguém respondeu, deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. Muito bem. Evelyn colocou o seguinte, ó, que o bezerro se alimenta de leite e a ave pode se alimentar de sementes, de insetos, certo? Ok. Muito bem, então. Então, nós vimos que o principal alimento, então, dos mamíferos, assim que eles nascem, né, está relacionado com esse leite. E esse leite está sendo produzido nas glândulas mamárias, tá? Página 238, tá bom? Quem está chegando agora, página 238, módulo 3, página 238. Bom, outra característica também muito marcante dos mamíferos é a presença de pelos pelo corpo, tá? Se a gente observar ou então pensar em alguns animais do grupo dos mamíferos, a gente consegue perceber, e Yasmin mesmo deu alguns exemplos, né? Cavalo, deram exemplo do cachorro, deram exemplo de que mais? Lobo. Lobo, né? Humano. E os seres humanos, todos eles têm o corpo coberto por pelos, tá? Alguns mais, outros menos, tá? Deixa eu ver o que perguntaram com relação a... Carol, você colocou baleia. Você deu um exemplo de mamífero, é isso? Isso aí. A baleia, né? A baleia, o golfinho, os botos, nós vamos ver que são classificados como mamíferos aquáticos, tá? Mas são mamíferos também, tá? Também vão ter essa glândula mamária que a gente está falando. Quando filhotinhos também tem uma presença de pelos, só que o pelo é bem curtinho, nem parece. Parece uma textura de camurça, tá? Não é tão peludo como nas outras espécies, né? Mas tem uma textura igual uma camurça, tá? Igual um papel camurça, porque é bem curtinho. E tem glândulas mamárias também. A única coisa que vai ser diferente um pouquinho é com relação a essa produção de leite, porque como eles estão na água, né? São mamíferos aquáticos, o leite ele é um leite mais grosso, porque se o leite ele fosse ralo, como é dos outros animais, ele iria se perder muito na água. Então, o leite dos mamíferos aquáticos, da baleia, do golfinho, parece uma gordura, é bem grosso, tá? Justamente para o filhotinho conseguir mamar na água e ele não se perder na água, tá? É como se fosse uma gordura bem grossinha, bem grosso, não é líquido igual nos outros mamíferos, tem essa diferença, mas a gente vai chegar lá. Bom, o que mais? Esses animais, eles são endotérmicos, tá? Lá no grupo das aves, na semana passada, a gente viu que as aves, elas também são animais endotérmicos. Então, relembrando o que é isso? Animais endotérmicos são aqueles animais que conseguem controlar a sua temperatura corporal, tá? Então, ele mantém a temperatura corporal. Nós, seres humanos e todos os outros mamíferos, igual às aves, a gente consegue controlar essa temperatura corporal. A gente consegue armazenar o calor no nosso corpo, tá?
E aí nós vimos que existem alguns grupos, né, que não conseguem fazer isso, como o grupo dos répteis, tá? Eles precisam ficar lá exposto ao sol para conseguir captar esse calor do sol. A gente e os outros animais mamíferos não. As aves também não. Nós conseguimos controlar essa temperatura, tá? Por isso somos chamados de animais endotérmicos. Dentro, tá? Ectotérmicos, fora. Então, não conseguem produzir o calor, armazenar, né? Manter o calor no corpo, tá? Bom, e aí, ó, nós temos outras imagens na página 239, tá? Que na página 239 mostra a classificação desse grupo dos mamíferos, tá? Nós temos aí 3 grupos principais e que nós temos bastante curiosidades com relação a esses 3 grupos. Não sei se vocês já ouviram falar. Vamos ver se vocês já ouviram falar. Os mamíferos, eles estão organizados em 3 grupos diferentes. Os marsupiais, os monotremados e os placentados. E, professora, a senhora falou um monte de nome esquisito e eu não consegui entender nada. O que significa isso? Bom, então vamos por partes, tá? Nós temos aí, ó, o quadradinho lilás, na página 239, falando sobre o grupo dos marsupiais. O que significa isso, marsupiais? Marsupiais são mamíferos que possuem um marsúpio. O que é isso? A professora está falando, eu não estou entendendo nada. Cada vez complica mais, cada nome um pior do que o outro. Marsúpio é aquela bolsa que o canguru tem. Já viram? O canguru, a fêmea, tem uma bolsinha na frente. Sim, onde desenvolve, né? Isso, exatamente. Os animais que são desse grupo, do grupo dos marsupiais, eles têm essa bolsinha por quê? Porque quando os filhotes nascem, eles nascem tipo que prematuros, vamos dizer assim, tá? Eles nascem antes do tempo. Aí, por um tempo, eles ficam dentro dessa bolsa, tá? Que é chamada de marsúpio, por isso que o grupo é marsupiais, até chegar ao seu tamanho normal, até terminar o seu desenvolvimento. Dentro dessa bolsa do marsúpio está a glândula mamária, então ele não precisa nem sair dali para se alimentar, tá? Consegue se alimentar dali mesmo. E ali ele vai crescendo, vai ficando mais um tempo ali, até o desenvolvimento completo. Quando ele estiver todo desenvolvido, ele nasce sem pelos, né? Aí, quando ele estiver todo prontinho, ele consegue sair de dentro da bolsa da mãe, tá? Aqui no Brasil, quer falar alguma coisa, Yasmin? Não, eu só queria comentar porque eu não sabia que koala tinha bolsa, que tinha esse marsúpio. Tem também. Então, aqui é o que eu ia comentar agora. Aqui no Brasil, a gente tem a espécie do gambá. O gambá, algumas espécies têm essa bolsinha, né? Agora, fora do Brasil, a gente tem o canguru e tem o koala, tá? Esses 2 animais têm o marsúpio, tem a bolsinha. No Brasil, a gente tem como representante o gambá, que é bem presente aqui no nosso território, tá? Então, desses 3 animais, apenas um é encontrado no Brasil. Os outros 2 são encontrados na Austrália, tanto o koala quanto o canguru, tá? Então, por essa presença dessa bolsa, que é chamada de marsúpio, esses animais estão dentro desse grupo dos marsupiais. O segundo grupo é um grupo bem estranho. Por quê? Porque ele é considerado um mamífero, porém, esses representantes, né, esses 2 animais, têm características muito diferentes das características principais dos mamíferos, tá? Que são os monotremados.
Nesse grupo está como representante o ornitorrinco, que muita gente já ouviu falar, mas de repente não tenham visto uma foto, então é esse que está aí na foto, no quadrinho verde. E o Echidna, que também é um bichinho bem esquisitinho. É uma mistura de porco-espinho deixa eu ver com que. Parece um ursinho, um porco-espinho ao mesmo tempo. Ele é bem, bem estranho, com um bico fino, que também está nesse grupo dos monotremados. Eles estão nesse grupo por quê? Porque eles são mamíferos, mas eles colocam ovos, eles são ovíparos, tá? Então, se a gente observar um ornitorrinco, tem a imagem dele aí, a gente consegue perceber um ser muito estranho. Ele parece que tem um bico de pato, olha só. Nada muito bem, as patas, né, elas são tipo que em forma de remo. Tem uma cauda que parece uma cauda de esquilo. Olha só como que ele é esquisito. O corpo, né, possui pelos, tem as glândulas mamárias, mas não tem o mamilo, que é aquela parte onde o filhotinho vai se agarrar ali para poder se alimentar do leite. Então, tem o mamilo, mas tem a glândula mamária, mas não tem o mamilo. Então, o filhotinho, ele tem um pouquinho de dificuldade, né, na hora de se alimentar, porque tem esse bico aqui, porque quando os mamíferos não têm o mamilo, o que que os filhotinhos fazem? Eles costumam lamber a região, né, da onde sai o leite. Eles lambem. Mas nesse caso aqui, como que um ornitorrinco lambe com um bico parecido com um bico de pato, né? Então, são dois seres, assim, bem estranhos. A Echidna, o Echidna não tem aí, mas depois vocês deem uma olhada. Deixa eu ver se tem pelo capítulo aqui, mas também eu já olhei e não achei, não. Depois vocês deem uma olhada na internet para vocês verem como que eu estou falando. Parece um porco-espinho. Ele é bem Parece, esquisito. tia. Não Eu parece? vi. Parece. Ele tem um biquinho estranho. Tem um Eu não biquinho fino, sei. estranho também. Isso. Ele é bem esquisitinho. Esse grupo, né, é um grupo assim, como se fosse uma exceção, porque das características que a gente está comentando, eles possuem outras características, né? Então, por isso que eles estão aí separados. No terceiro, é o grupo dos placentários. Esse é o da grande maioria, tá? Quase todos os animais que a gente pensar, tirando desses dois grupos, né? O canguru, o coala, o gambá, o ornitorrinco e o echidna, todos os outros mamíferos que a gente pensar está organizado nesse terceiro grupo, tá? O grupo dos placentários. O que significa isso? O grupo dos placentários, que se desenvolve dentro de uma placenta, igual a nós, seres humanos. Nós nos desenvolvemos dentro da placenta da nossa mãe, tá? Então, o gato, o cachorro, o cavalo, o bezerrinho, o urso, todos os animais que a gente pensar vão estar, restantes desses dois, né, tirando esses dois grupos, vão estar nesse terceiro grupo, que é o grupo dos placentários, que é chamado de placentários por possuir essa placenta, se desenvolver dentro dessa placenta. E aí a gente tem uma foto aí, ó, de um representante do veado campeiro, né? Não tem marsúpio, não tem cloaca, não coloca ovos, né? Vai se desenvolver, o filhotinho vai se desenvolver dentro do útero da mãe, envolvido por essa placenta, tá? Então, esses são os três principais grupos. Só que como esse grupo dos placentários, ele é um grupo muito grande,
o que a ciência fez? A ciência reclassificou, pegou esse grupo, como ele é muito grande, subdividiu esse grupo, tá? Que aí nós vamos conhecer essa subdivisão agora, ó. Lá na página 240. Nós temos aí, no grupo dos placentários, eles foram subdivididos em mais 5 grupos, tá? O primeiro, ó, quirópteros, também é um grupo bem diferente, que é o grupo dos morcegos. Então, o morcego é o único mamífero, a gente aprendeu isso lá no 3º ano, eu acho, no 3º ou no 4º ano, que o morcego é o único mamífero voador, certo? Então, por isso que ele está separadinho aí nessa ordem, tá? Os placentários, eles são organizados em 5 ordens diferentes. E o quiróptero é a ordem dos morcegos. Bom, no segundo, ó, nós temos aí a ordem dos roedores. Então, todos os animais que têm uma dentição adaptada a roer, como aí a capivara, ó, temos a capivara, temos o coelho, o esquilo, o camundongo, né, os ratos de maneira geral, estão na ordem dos roedores, tá? Então, tem como característica essa dentição feita para roer, tá? Os dentes incisivos, esses da frente, eles são maiores do que os demais dentes. Por isso, eles são classificados nessa ordem dos roedores. O terceiro, ó, é o grupo dos primatas, que é o grupo em que o ser humano está, tá? É o grupo do ser humano, do sagui, dos micos, dos macacos. Esse Tárcio aí que o livro está falando é um macaquinho também, um macaquinho com um olho grande, depois vocês pesquisam também na internet. É uma figura também bem esquisitinha, o olho dele é grandão, assim, arregalado, tá? Mas parece um macaquinho pequenininho, tá? No grupo dos primatas, tá? Por que todos esses animais, eles estão nesse grupo dos primatas e o ser humano também está? Por conta da gente apresentar, ó, 5 dedos e o polegar, ele ser oposto aos outros 4 dedos, tá? Isso permite a gente uma característica diferenciada. Então, é por isso que a gente consegue, ó, pegar uma caneta, tá? Por conta desse polegar aqui oposto, em posição oposta aos demais dedos. Então, a gente consegue segurar vários objetos, tá? No grupo das baleias aí, né, que comentaram, baleia, golfinho, orca, a ordem que é chamada de cetáceos, tá? Então, nós temos aí uma ordem exclusiva para esses animais que são adaptados na água, tá? Agora, eu tenho uma curiosidade para vocês, não sei se vocês já sabiam disso. Ele colocou aí como exemplo, ó, golfinho, baleia e orca, tá? Alguém sabe me dizer o porquê que ele colocou a orca separado da baleia e não chamou a orca de baleia? Porque a orca é um golfinho. Muito bem, porque a orca é um golfinho. Agora, vocês sabem me dizer a diferença de um golfinho para uma baleia? Por que a orca é um golfinho e não é uma baleia? Qual é a diferença de um golfinho para uma baleia? O biquinho? Não, quase isso. A cabeça? Não, Ai, não sei, o corpo? não. Com relação ao que está dentro do biquinho. Os dentes? Dentro da boca, na verdade. Isso, os dentes. Isso, muito bem. As baleias, elas não possuem dentes, tá? Elas têm umas franjinhas, igual aquela cerda da escova de dente, aqueles pelinhos da escova de dente,
parece uma vassourinha. As baleias, elas têm essa estrutura, tá? Não é dente propriamente dito. São aqueles pelinhos, igual uma escovinha. Os golfinhos é que possuem dentes, tá? Então, por isso que a orca, ela é um golfinho e não uma baleia. Pelo porte dela, pelo tamanho dela, a gente, às vezes, acaba imaginando que a orca seja uma baleia, por conta do seu tamanho. Mas, como ela possui dentes e não essas franjinhas, ela é classificada no grupo dos golfinhos, tá? Então, vamos colocar agora na nossa cabeça. As baleias, elas têm essas franjinhas, igual um pelinho, e os golfinhos possuem dentes, tá? Essa é a grande diferença. Bom, e aí, por último, ó, nós temos a ordem dos carnívoros, tá? Que também é uma grande maioria, tá? Então, ele citou aí, ó, o lobo, que vocês deram como exemplo, a lontra, que é essa que está aí na foto, a onça, o leão, né? Esse grupo aí é um grupo bem numeroso também, tá? Vão apresentar os incisivos, que são esses dentes da frente, menores, e os caninos maiores, porque como eles se alimentam de carne, precisam rasgar a carne, né, na maioria das vezes, de um outro animal que foi predado por ele precisa ter esses caninos mais avantajados. Então, se a gente observar a dentição de todos esses animais, do leão, da onça, do tigre, todos eles vão ter uma dentição com os caninos bem, assim, chamando bastante atenção, porque eles usam esse dente na hora de se alimentar, para rasgar a carne do outro animal. Certo? Alguma pergunta até aqui? Algum comentário? Não. Querem falar alguma coisa? Não? Podemos continuar? Não. Sim. Bom, na 241, aí nós temos 4 fotos de animais que já foram extintos, que não temos mais no planeta, tá? Eram mamíferos, assim, bem avantajados, bem grandes, né? Se a gente observar aí as fotos, tá? Mas, bem pesados também, porque a maioria deles, ó, tem toneladas, né? Tem 3 aí que pesavam toneladas, mas que, infelizmente, com esse processo de evolução e de adaptação ao meio, não existem mais, tá? Tia, ararinha azul, tia. Que Oi? triste. A arara azul. Ah, sim. Se a gente pesquisar na internet, de vez em quando eles atualizam, né? A gente tem que ficar pesquisando sempre. A gente consegue encontrar uma lista dos animais em risco de extinção, tá? Então, existem alguns animais que às vezes estão nessa lista, aí quando eles conseguem recuperar um determinado número, né? Ele sai, por exemplo, o mico-leão dourado teve uma época que estava um número muito baixo, então estava com risco de extinção. Aí o que eles fizeram? Fizeram um trabalho todo em cima da população de mico-leão dourado e conseguiram aumentar um pouco esse número. Aí vai e sai um pouco dessa lista. Aí, do nada, acontece alguns processos de predação, né? E aí os animais voltam a aparecer novamente nessa lista. Como nós estamos falando de mamíferos, né? A gente tem um grande problema com um mamífero, que, por sinal, é o maior de todos eles. Alguém sabe me dizer qual é o maior mamífero do planeta? Professora, eu fico em dúvida entre a baleia e tem um animal que eu também esqueci o nome, que ele era grandão, não sei se ele ainda existe, mas ele era gigante. Tá, então vamos lá.
o mamífero que corre mais risco de entrar em extinção no momento e que é o maior do planeta é a baleia azul, tá? Então, a baleia azul, né, é um mamífero aquático, então vive nos oceanos, né? E os cientistas que estudam essa área de mamíferos aquáticos estimam que temos apenas 6, tá? Em todo o mundo, ou seja, em todos os oceanos, aquilo tudo que tem de água no planeta Terra, os cientistas estimam que só tenham 6 baleias. Então, o que acontece com essas 6 baleias? É muito difícil delas se encontrarem no meio daquele bando de água que tem o oceano, né? Delas se encontrarem e conseguirem realizar o processo de reprodução. Então, por isso, ela é o animal, e é um mamífero, né? Que está no topo dessa lista de extinção. Se a gente procurar na internet a lista, a gente vai ver que ela é a número 1, porque os cientistas já fizeram mais ou menos, né, uma contagem e eles calculam que só tenham 6 baleias dessa. Tá? Então, é um número muito pouco. E com relação ao ambiente que ela vive, que é o oceano, para elas se encontrarem fica quase que impossível, né? Pelo tamanho, pela quantidade de água que a gente tem no planeta. Então, provavelmente deva ser um dos próximos animais que a gente deva perder, né? Que deva não existir mais, por conta desse número pequeno, tá? Então, é o maior mamífero que existe, é a baleia azul, tá? E está no topo dessa lista de extinção, certo? Então, nós temos aí alguns representantes aí de alguns animais que já foram extintos. Essa preguiça gigante, ela é muito comentada quando a gente, às vezes, vê algum documentário antigo, assim, comentam muito dessa preguiça gigante e desse tigre de dentes de sabre, também é muito falado. São os 2 mais conhecidos, tá? Mas existem outros. Aqui, o livro só citou alguns, né, alguns mamíferos do hemisfério sul que foram extintos, tá? Bom, na 242, ó, nós temos aí mais uma foto, né, mais um representante dos mamíferos, que é a cabra, e com essa fotografia está querendo mostrar para a gente algumas estruturas que até então a gente não havia comentado, tá? Só comentamos das glândulas mamárias e dos pelos, certo? Agora nós temos aí, ó, os chifres e temos aí também as garras, unhas ou cascos. Nesse caso aí da cabra, tem um casco, tá? Que protege essas patinhas, ok? Então, também são características, são estruturas que podem aparecer no corpo dos mamíferos, tá? Podem ter chifres ou cornos, podem ter garras, unhas e cascos. No nosso caso, do ser humano, nós temos unhas, né? Isso tudo é para proteção. Temos os pelos, que também é uma estrutura de proteção, tá? Toda a parte do corpo que tiver pelo, a função do pelo é sempre proteger. E temos aí as glândulas mamárias, porque é a estrutura que vai produzir o principal alimento para o filhote, né? Depois que ele deixa de ser filhote, aí ele vai ter a sua alimentação preferida, tá? Ele vai se adaptar e vai escolher a sua alimentação preferida, que pode ser uma alimentação herbívora, uma alimentação carnívora ou uma alimentação onívora, como é a alimentação dos seres humanos. Nós comemos de tudo, tanto vegetais quanto carnes. Mas existem alguns mamíferos que têm uma certa preferência só por carnes ou então só por vegetais, tá?
E aí isso mostra muito bem na página 243, ó. Nós temos aí um cavalo se alimentando, nós temos um leão e temos o ser humano, tá? Cada foto representa um tipo de alimentação. O cavalo, uma alimentação herbívora, o leão, carnívora, e o ser humano, onívoro. Aqui ele está comendo uma maçã, mas ele poderia estar comendo uma carne também, tá? Porque aí ele come tanto a carne quanto o vegetal, certo? E por conta disso, por conta dessa alimentação, eu falei para vocês que os animais eles vão apresentar dentições, né, diferenciadas, vão apresentar dentes diferentes. Aqui a gente tem também um esqueminha, ó, mostrando os animais carnívoros, que os caninos são mais sobressalentes, né, são mais destacados. Nos herbívoros, como eles precisam se alimentar de vegetais, são os molares e os pré-molares, eles usam mais. E nos onívoros, aí a gente tem molares e pré-molares mais arredondados. Temos os caninos também, né, que a gente tem aqui na lateral, mas ele não é tão desenvolvido quanto nos animais que são carnívoros, tá? A gente consegue ver aí, ó, que nos carnívoros os dentes são bem mais pontudos do que os nossos, tá? E essa dentição, ela também foi sofrendo evoluções, né? Com o passar do tempo, a nossa dentição, né, no caso dos seres humanos, foi modificando ao longo do tempo. Se a gente comparar uma dentição lá do homem das cavernas, a gente tem uma dentição um pouco diferente, né? Eles não utilizavam todos esses instrumentos que a gente utiliza hoje em dia para se alimentar, né? Garfo, faca, colher. Eles não tinham esses instrumentos. Hoje em dia a gente tem, então facilita muito a nossa vida. Aí vai acontecendo que quando o nosso corpo ele não utiliza determinada parte, essa parte vai atrofiando e vai se modificando. E aí a gente chama esse processo de evolução, tá? Até aqui, alguma dúvida? Hoje só eu falo, gente. Vocês estão quietinhos? Não, tia, dúvida não tive, não. Tá tudo bem, então? Estão entendendo tudo direitinho? Tudo certo. Ok, então. Bom, aí para a gente terminar, então, vamos falar um pouquinho dos sistemas, tá? Como que é o sistema digestório, como que é o sistema respiratório, como que é o sistema circulatório desses animais, tá? O sistema digestório desses animais é um sistema digestório completo, que vai desde a boca até o ânus, tá? Então, passa por todas as etapas. Quando a gente se alimenta, quando todos os mamíferos, né, se alimentam, esse alimento ele vai passando por partes, tá? E aí, quando chega no intestino, que é a porção, né, de digestão final, vai separar o que a gente consegue aproveitar do que a gente não consegue aproveitar, o que não for aproveitado pelo organismo é eliminado através das fezes, tá? Passa pelo reto, que é a porção anterior, e depois para o ânus, e aí a gente elimina. Essas fezes são chamadas de excretas, tá? As fezes e a urina são chamadas de excretas. Então, todos os mamíferos conseguem eliminar suas excretas, fezes e urina, de maneira separadamente, ao contrário das aves. A gente viu que nas aves, elas não têm bexiga urinária, então elas não conseguem guardar a urina na bexiga. Então, quando elas eliminam as fezes, elas eliminam a urina também. Nos mamíferos não são assim. Quando a gente quer eliminar a urina, a gente consegue eliminar só a urina, porque ela fica armazenada na bexiga urinária. E quando a gente quer eliminar as fezes, a gente elimina as fezes também individualmente, tá?
é separado. Com relação ao sistema respiratório, os mamíferos, eles possuem pulmões, então nós vamos respirar através, né, com a ajuda desses pulmões, mesmo aqueles que a gente viu que são mamíferos aquáticos, tá? Mesmo eles estando na água, eles não possuem brânquias igual aos peixes, eles possuem pulmões. Então, como que eles fazem para respirar? Alguém sabe? Ah, professora, não é quando eles saltam na água? Pode Da água? ser, pode ser. Eles vão precisar vir sempre à superfície, tá? Ou saltando, ou então mesmo dando aquele mergulhinho de leve. Quando eles vêm à superfície, eles captam o oxigênio da superfície. Eles não conseguem captar o oxigênio da água, porque eles têm pulmões e não brânquias, tá? Caramba, Então, eles são rápidos, né? é bem Na hora rápido. de captar o ar. Isso, o golfinho, a baleia, né, que a gente está mais acostumado a ver, ele tem um orifício na cabecinha, ele tem um buraquinho na cabecinha, e nesse buraquinho tem uma tampinha. Quando eles estão debaixo d'água, essa tampinha fecha, para não entrar água e ele não morrer afogado. Quando ele vem à superfície, essa tampinha abre. Por isso que às vezes sai um chuveirinho em cima da cabeça dele, né, faz assim, porque a água que estava ali saiu para aquela tampinha abrir. Aí ele vai, capta o oxigênio ali da superfície, do ambiente, e depois ele mergulha novamente. Tá? É assim, mais ou menos assim que funciona com esses seres que vivem no ambiente aquático. O boto, o golfinho, a baleia, tá? É mais ou menos assim. Com relação ao sistema circulatório, todos os mamíferos, eles têm um coração dividido em 4 partes, tá? Igual a gente viu nas aves. Então, se a gente pegar o coração, a gente consegue ver direitinho a divisão dele. Na parte de cima são os 2 átrios, átrio direito e átrio esquerdo, e na parte de baixo, os 2 ventrículos, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. E aí o sangue passa por todas essas 4 cavidades o tempo todo. É o coração que vai bombear, né? Ele funciona como se fosse uma bomba dentro da gente, que vai bombear, vai impulsionar esse sangue dentro do corpo, do nosso corpo e de todos os mamíferos, tá? Com relação agora na página 245, coloca lá para eu mostrar uma coisa a vocês. Página 245. Oi, prof, repete, por favor. Página 245, no finalzinho da 245, a foto do golfinho. Vê se vocês conseguem ver. Essa foto aí está mostrando ai, meu Deus, um fenômeno, tinha fugido a palavra, que acontece muito com esses animais aquáticos, tá? Principalmente o golfinho. O que acontece, ó? Ele consegue ter um sistema de ecolocalização. O que é isso? Ele consegue perceber, ele emite uma vibração na água, tipo que um eco na água, que ele consegue perceber o que está na frente dele. Então, na frente dele, ó, tem uma presa, tem um peixinho, ele adora peixe. Aí, o que ele faz? Ele emite essa onda, tá? Essa vibração, que é chamada de ecolocalização, para captar como se fosse um som. Então, essas ondinhas batem no obstáculo, que esse obstáculo aí, no caso, é o peixe, tá? E depois, ó, retorna. Bate no peixe, bate no obstáculo, e depois essa ondinha retorna e ele consegue captar por essa parte frontal aqui da cabeça dele. Aí ele consegue ver que tem algum possível alimento ali para ele, tá? Os golfinhos, eles agem dessa maneira.
Os morcegos também. Os morcegos também têm... O livro não fala do morcego, mas o morcego, ele também tem esse fenômeno de ecolocalização. Ele consegue, através dessa parte da frente da cabeça dele, e através dessas ondas, captar qual é o obstáculo que está à frente dele, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona. Amanhã, a gente vai falar um pouquinho mais dos mamíferos. Já falei bastante coisa, mas ainda tem algumas coisinhas para a gente comentar. O que vocês vão fazer para casa para amanhã? Vocês vão fazer... Vou colocar lá no chat a página 249. Para casa, página 249, 250 e 251. Tá? A 250 e a 251 é um resumo de todos os grupos que a gente falou, dos peixes, dos anfíbios, dos répteis, das aves e dos mamíferos. A 249 não, é só dos mamíferos mesmo. E outro recadinho, com relação ao programa de saúde. Vou colocar aqui também no chat. Programa de saúde. Vocês vão copiar o texto, quem ainda não copiou. E fazer o exercício. E nós vamos ter uma aula dia 9 de setembro, tá? Aí, no dia 9 de setembro, eu vou corrigir essa atividade de programa de saúde que está lá na plataforma e vou olhar todos os textos, todos os cadernos com os textos e com esse exercício feito, tá? Que vai estar valendo ponto para o terceiro bimestre. Vocês fizeram aquele simulado da FTD, né, que a gente está corrigindo, aí a gente vai dar uma nota por ele e eu vou acrescentar mais uma pontuação nessa parte de programa de saúde. Como a gente tem duas disciplinas, ciências e programa de saúde, a parte de ciências, que foram as 5 questões que vocês responderam no simulado, eu vou dar nota pelo simulado. E a parte de programa de saúde, eu vou dar nota pelo texto e pelo exercício, tá? Aí, no dia 9, eu vou precisar que vocês me mostrem, durante a aula, os cadernos. Então, copia direitinho, bonitinho no caderno, para eu poder ver, e aí a gente depois corrige o dever. Nessa mesma aula, a gente corrige o dever, tá? O texto está na plataforma, Lívia. Tio Gilbert postou durante 4 quartas-feiras, tá? Na plataforma. Então, tem quarta-feira passada, quarta-feira retrasada, a outra quarta-feira e a primeira quarta-feira do mês de agosto. Foi tudo no mês de agosto. A última postagem foi dia 26 de agosto, que é o finalzinho do texto com exercício, tá? Então, quem ainda não tem, vai lá na plataforma, coloca tudo em dia. Tem até o dia 9 para fazer isso, tá? E aí, é para o dia 9, semana que vem, tá? Na nossa aula de quinta-feira que vem, tá bom? Quarta-feira a gente vai ter aula de ciências, e aí na quinta a gente tem aula de programa de saúde, tá? Quem já fez, tudo bem, é só deixar guardadinho aí para o dia 9, tá bom? Bom, vou completar aqui a chamada de vocês para eu liberar vocês.
Vou parar aqui a gravação.